Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e eu queria só bem rapidinho explicar qual é a ideia dele. Bom, eu sou professora, sou pesquisadora e eu comecei a me perguntar muito sobre quem é que tem acesso àquele conhecimento que eu estou produzindo ou que eu estou fazendo. E eu cheguei à conclusão que só dar aula era pouco. Eu participo de congresso, eu escrevo artigo, mas quem é que tem acesso a esses materiais? E eu pensei, bom, como é que eu faço para democratizar mais ainda o acesso a isso? Nem todo mundo vai conseguir comprar uma revista, ter acesso a uma revista acadêmica, e o congresso é para um público também seleto. Bom, sobrou então o quê? E hoje eu quero começar com um resumo do resumo da palestra que eu dei semana passada, que foi sobre planos de governo dos presidenciáveis sobre as questões internacionais, sobre a política externa. Bom, eu podia começar falando sobre negócios, comércio, mercados para os produtos brasileiros, mas eu prefiro começar falando sobre gente. E os planos de governo mencionam, alguns deles pelo menos, mencionam essa questão, que é o problema da migração. A gente sempre recebeu imigrantes, né? A gente muitas vezes se orgulha de dizer que tem uma formação bem diversificada aqui no Brasil, mas a questão ganhou um pouquinho mais de visibilidade nos últimos anos, talvez porque a gente viu uma leva grande primeiro de haitianos e agora de venezuelanos vindo buscar oportunidades melhores aqui no país. Então, uma pessoa que vem em busca de trabalho, de condição melhor de vida, em geral a gente considera que ela é um imigrante. Tá? Mas também a gente tem aí o caso dos refugiados, que pela definição lá da ONU, o refugiado é uma pessoa que foge de um fundado temor de perseguição. A gente tem mais de 10 mil pessoas já nessa condição aqui no país. E esse número aumentou bastante, esse número de pessoas reconhecidas como refugiadas no Brasil aumentou bastante. 35% dessas pessoas, segundo o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, são de origem síria, são pessoas que estão fugindo da guerra da Síria, mas tem outros grupos também, tá? Que vêm para cá. Bom, o que os candidatos falam sobre essa questão, né? Então, dois planos que destacam a assistência para imigrantes e refugiados é o plano do Boulos e o plano do Haddad, que eles falam ali textualmente quando falam de dar assistência a outros grupos, assistência social principalmente, eles mencionam também os imigrantes e os refugiados. Por quê? Porque essas pessoas às vezes vêm numa situação de fragilidade, então faz sentido, né? Num primeiro momento, às vezes elas precisam de uma ajuda ali para conseguir se inserir até e depois conseguir seguir trabalhando, né, se mantendo aí com as próprias pernas. E tem dois planos que eu acho que citam uma coisa curiosa que eu nunca tinha visto até então em planos de governo, não lembro de ter visto isso na eleição de 2014, que é o plano da Marina e o do Amoedo, porque eles falam em desenvolver uma política migratória e falam em trazer o imigrante para ele ser um elemento para ajudar a desenvolver o país, ou seja, eles estão falando em ter um programa para atrair mão de obra qualificada para o país, seja para trabalhar na indústria, para desenvolver algum outro setor, para ser pesquisador. Tá? Então essa eu acho que foi uma proposta diferente que me surpreendeu. Existe uma velha discussão aqui no Brasil que é sobre criar um Conselho Nacional de Política Externa. E essa é uma ideia que é polêmica. Por quê? Porque alguns dizem que é necessário democratizar, ou seja, fazer mais pessoas discutirem sobre política externa. E a gente tem uma outra vertente que diz que não, que essa não é uma boa ideia. Uns temem que isso vire um espaço com aparelhamento político, ideológico, que dê mais ênfase para alguns grupos discutirem a política externa do que outros.
E uma outra crítica também que às vezes aparece é de se achar que a sociedade civil não conhece esse tema e que ela não tem condições de opinar, que esse é um tema muito técnico, que tinha que ficar mesmo com os diplomatas do Itamaraty. E aí 2 planos que eu percebi que citam essa questão, né, falam em dar mais, democratizar essa discussão, foi o plano, de novo, do Ciro e do Boulos, falam bastante sobre isso, mas também tem algumas outras propostas aí no campo do Itamaraty que eu acho que vale ressaltar. No plano do Bolsonaro tem uma proposta que também é polêmica, tá? E já foi, os Estados Unidos já fez isso e lá também deu polêmica, que é de transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Os Estados Unidos fez isso esse ano, teve bastante protesto. Por quê? Porque a gente coloca a embaixada sempre na capital do país. Tá? E ali o problema de Jerusalém é que existe uma disputa ainda, né, a questão da criação de 2 estados, do Estado árabe e do Estado israelense, ainda é cercado de muito conflito, e Jerusalém é uma cidade que é considerada sagrada por várias religiões. Bom, por fim, que já é meia-noite, eu tô gravando até agora, já tô super cansada, eu não posso deixar de falar de parcerias estratégicas. Então, dentro dessa linha das parcerias, eu acho que a gente pode dizer que as candidaturas giram em torno de 2 temas. As que falam mais em sul global, né, e dão mais ênfase nessa parte, ou seja, sobre aproximação do Brasil com países em desenvolvimento, como na África, da América do Sul, e um outro grupo que vai dar mais ênfase à relação com países desenvolvidos. Alguns deles falam parcerias prioritárias, aproximação com países desenvolvidos. Isso aparece no plano do Alckmin, isso aparece no plano do Meirelles. Os 2 propõem que o Brasil faça parte da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O plano do Bolsonaro reclama que nos últimos anos o Brasil se afastou de algumas que ele chama de democracias, né, que foram democracias que não foram valorizadas pela diplomacia brasileira, pelo governo brasileiro, e aí ele cita Estados Unidos, Israel e a Itália como exemplo disso. Eu imagino que no caso da Itália esteja se referindo a toda a polêmica que se criou com o pedido de extradição do Cesare Battisti apresentado pela Itália. Então o Brasil não extraditou o Cesare Battisti, ele acabou ganhando asilo político, e isso aconteceu ali, foi uma discussão presente ali nos anos do governo Lula, e eu acho que é a isso que ele está fazendo menção. Tem alguns outros grupos, eu acho que a gente tem que destacar a aproximação com a América Latina, né? Eu acho que os que mais citaram isso foram os planos do Ciro Gomes, do Haddad e também o do Boulos, que mencionam o fortalecimento do Mercosul, mencionam o fortalecimento da Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas. Não é um bloco comercial, é um grupo também que também tem discute questões políticas. Nos últimos anos vinha sendo um espaço para tentar mediar crises aqui da região, mas que no momento está um pouco enfraquecido, alguns membros estão se afastando. A Marina Silva também vai lembrar da questão da América do Sul. O Meirelles vai tocar num ponto específico, né, que e ele se compromete ali a tentar concluir a negociação do Mercosul com a União Europeia. E eu acho que um ponto interessante da participação dele nessa campanha é que ele se propôs aí a retomar os princípios da política externa do pai dele, da PEI, da política externa independente dos anos 60, que era marcada pela questão do universalismo, né, e uma tentativa de não ter um alinhamento ideológico na época com a Guerra Fria, né, nem ficar, não tomar parte exatamente de um lado ou de outro, mas tentar discutir, negociar com todos os lados, né? Tendo em vista até também a questão de interesse comercial. Então acho que esse foi um ponto fora da curva. E o outro, quem lê ali o plano do PT, do Haddad, e quem conhece a obra do Celso Amorim,
o plano lembra um pouco os livros do Amorim. Eu diria até que talvez ele próprio tenha escrito ali a parte de política externa do plano. Fico por aqui, sugestão para vocês, então quem quer conhecer mais, aqui é uma pequeníssima amostra e ver também sobre outras áreas dos planos de governo, acessa lá o site do TSE e vocês vão ter acesso ao material dos candidatos.